Bom, então a gente vai corrigir essa nossa primeira prova de cálculo 1. E a segunda prova de cálculo 1, né? A primeira questão dessa segunda prova pede para a gente derivar a função y igual a x mais 1 sobre x ao quadrado menos 2. E aí a gente vai... para derivar essa função, a gente sabe que a gente precisa utilizar a regra do quociente. A gente tem uma função dividida por outra, né? Então, utilizando a regra do quociente, eu até vou indicar, né, que a regra do quociente é essa daqui, ó. Quando a gente tem uma função u dividido por uma função v e a gente quer saber a derivada disso, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter a derivada do u vezes o v menos o u vezes a derivada do v dividido pelo v ao quadrado. Essa é a regra. Então, utilizando a regra do quociente, né, sendo o u o nosso x mais 1 e o v o nosso x ao quadrado menos 2. Certo? Então a gente pode já determinar quem é a derivada, porque aqui a gente vai precisar do u do v, do u' e do v', certo? Então, sendo x mais 1 o u e v e o x ao quadrado menos 2 o v, temos o u'. Quem que é o u'? A gente vai derivar o x mais 1. Derivar o x mais 1 é a derivada do x mais a derivada do 1, né? Então a derivada do 1 dá 0, a derivada do x dá 1. A gente tem o u' igual a 1 aqui. E o v', é a derivada de x ao quadrado menos 2. A derivada de menos 2 é 0, porque é uma constante. A derivada de x ao quadrado é 2x. Certo? Aqui a gente aplica a regra da potência, né? Mas, basicamente, isso daqui é o que a gente tem e é o que a gente vai usar. Então, sendo isso, temos essas derivadas. Vou colocar assim um logo, portanto, um conectivo, né, para continuar a resposta. A gente tem o y', que é o u sobre v, ele vai ser igual. Então a gente vai ter um numerador que vai ser composto pelo u', que é o 1, vezes o v, que é o x ao quadrado menos 2. Aí a gente vai ter menos o u, que é o x mais 1, vezes o v', que é o 2x. Então esse é o nosso numerador. Agora a gente tem o denominador, que é o v ao quadrado. O v ao quadrado é aqui, ó, x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, na verdade, a gente já tem a nossa derivada aqui, a gente só precisa rearranjar os termos, certo? Então até vou colocar aqui, ó, reorganizando. Reorganizando, na verdade, nem precisava, né? Mas enfim, vou dar um passinho a mais aqui. Reorganizando, temos o y' igual aqui, ó. Quem que está no numerador? Vamos lá. Aqui a gente tem x ao quadrado menos 2. Né? X ao quadrado menos 2. E aqui a gente tem menos x vezes 2x. Então, na verdade, menos 2x ao quadrado. Que é esse menos 2 vezes x, né? E esse menos 2, esse 2x vezes x fica menos 2x ao quadrado por causa desse sinal. E o 2x vezes 1 vai ficar menos 2x. O denominador a gente pode abrir esse quadrado. Coloca o x na quarta potência, que é o quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo fica menos 4x ao quadrado. Certo? E mais 4. Então aqui abrindo. Se não abrir, manteve aquele termo, também está correto.
Agora esses termos de cima aqui a gente tem x ao quadrado, né? Que pode rearranjar. Então eu vou escrever aqui, ó, finalizando já, para a gente utilizar o nosso 4. Né? Portanto, a derivada fica o y', e a gente tem aqui, ó, esse x ao quadrado com menos 2x ao quadrado fica menos x ao quadrado menos 2x menos 2. Se alguém completou o quadrado ou rearranjou os termos, tá ótimo, senão assim também tá bom. X na quarta menos 4x ao quadrado mais 4. E tá aqui a resposta. Ok? Então, aqui a nossa conclusão. Portanto, a derivada fica, ou a derivada é, né, derivada de y igual essa menos x ao quadrado menos 2x menos 2, dividido por x na quarta potência, menos 4x ao quadrado mais 4. Ok? Bom, pessoal, a questão número 2, se descrever 2 aqui, pede também para a gente fazer uma derivada. Uma derivada bem diferente, porque agora a gente tem dois termos, só que cada um dos termos é um produto. Então a gente usa, né, considera a regra, as propriedades das derivadas, que diz que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? E depois, cada uma delas, a gente aplica a regra do produto. Então, primeiro, lembramos, né? Lembrando que a derivada da soma ou da diferença, né? É a diferença das derivadas. A gente tem que o y', né, ou dy dx, ele vai ser igual à derivada em x do x na quarta seno de x, menos a derivada em x do e na x cosseno x. Né? Então, a derivada é a diferença das derivadas. Aí agora, né, cada uma delas a gente tem um produto entre duas funções. Aqui x na quarta vezes o seno de x, e aqui o e na x cosseno de x. Né? E também agora aplicamos a regra do produto, né? A derivada do produto, a regra do produto. Como é que é a regra do produto? A gente tem um u vezes um v derivado. A gente vai fazer o u vezes a derivada do v mais o v vezes a derivada do u. Faz diferença a ordem? Né? Nenhuma. Nem assim e nem assim. Nem assim. É tudo comutativo, né? Então a gente tem que... não importa o que a gente vai apresentar primeiro. Mas basicamente no primeiro termo ali a gente tem um x na quarta seno de x. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Colocar um logo. Eu vou fazer tudo meio junto agora para aproveitar meu quadro que é pequeno. Mas se alguém fez mais separado, mais detalhado, também tá perfeito. Eu vou colocar o seguinte, ó. O y', eu vou usar essa regra, ó. Primeiro vezes a derivada do segundo. Então eu vou fazer assim, ó. X na quarta vezes a derivada do seno de x. Certo? Mais o segundo, que é o seno de x, vezes a derivada do primeiro, que é o x na quarta. Esse daqui é a derivada
é essa primeira derivada aqui, aplicando essa regra. Aí eu vou colocar um mais aqui embaixo, e aí eu vou fazer, aliás, menos, né? Menos, e eu vou aplicar essa mesma regra nessa outra derivada. Então eu vou ter o primeiro vezes a derivada do segundo, então o e na x, vezes a derivada em x do cosseno de x, ok? E aí a gente vai ter menos, de novo, na verdade seria mais, mas menos com menos vai dar menos, né? Menos com mais vai dar menos. Aí a gente vai ter o cosseno de x vezes a derivada do e na x. Ok? Então agora a gente tem essas derivadas, mas essas derivadas são razoavelmente simples, são conhecidas, né? A gente já demonstrou elas todas, então a gente não precisa ficar demonstrando elas, a gente só aplica, né? Depois que a gente já demonstrou em aulas, em outros exercícios e tal, a gente simplesmente vai colocar a derivada do seno de x é o cosseno de x. A derivada de x na quarta é 4x ao cubo. A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. E a derivada do e na x é o próprio e na x, ok? Aqui eu fiquei sem quadro, né? Então eu vou apagar para continuar aqui em cima. Ou será que eu consigo escrever tudo aqui? Será que eu consigo? Vamos lá. Vou pôr, ó. Se não der, eu apago e começo de novo. Então a gente vai ter aqui, ó, x na quarta vezes o cosseno de x, que é a derivada do seno. Aí eu vou ter mais. Quem que está aqui, ó? X na quarta eu vou ter 4x ao cubo vezes o seno de x. Então tá aqui, esses dois termos. Aí eu vou ter aqui, ó, menos e na x, só que essa derivada do cosseno dá menos o seno. Então esse menos com menos vai dar mais. Então vai dar mais e na x seno de x. Certo? E aqui a gente tem a derivada do e na x é o próprio e na x. Então eu tenho menos e na x cosseno de x. E está aqui a nossa derivada. Tá a resposta final. Dá para juntar alguns termos. Dá. Geralmente quando a gente tem senos e cossenos, a gente junta o que está junto com o seno, né? E junta o que está com o cosseno. Então eu vou fazer isso. Eu vou apagar aqui em cima. Então a gente tem essa derivada, eu vou continuar aqui, né? E vou colocar aqui, ó, já uma conclusão. Portanto, concluindo a questão, né? A derivada de y de x é y'. E aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou juntar, quem que está com o seno aqui, ó? Eu vou puxar um 4x ao cubo mais um e na x vezes o seno de x. E aí eu vou pôr mais vou colocar um mais aqui. E agora quem que está com o cosseno? Eu tenho um x na quarta menos e na x cosseno de x. Bom, eu gosto de organizar os termos assim, porque o seno e o cosseno, eles cada um tem uma forma bem definida e eles são modulados, né, como tipo uma amplitude. Em alguns problemas de física isso é bem relevante. Mas, se vocês organizaram os termos de outra maneira, desde que esteja coerente, está ok. Ok? Então, está aqui a nossa resposta. Então agora a gente tem a nossa terceira questão, que pede para a gente encontrar o dy dx. Só que ele nos dá uma função que é um y ao quadrado menos ln de 2x menos 1 igual a 3. É um pouco complicado a gente isolar, né, a variável, porque daí se a gente tira a raiz dos dois lados, a gente fica com uma parte positiva, uma parte negativa, separa, quebra a função em duas, mas a gente tem como utilizar a técnica da derivação implícita para achar o nosso dy dx, que na prática é o nosso y', né? Então, tanto faz se vocês acharam como y', como dy dx, desde que a questão seja desenvolvida com coerência. Então, a derivação implícita
é a técnica que a gente usa derivando toda a equação. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, derivando ambos os lados da equação, temos... Qual que é a lógica? Se isso é igual a isso, a derivada disso é igual à derivada disso. Certo? Então se isso daqui é igual a 3, a derivada disso aqui deve ser igual à derivada de 3, que é uma constante, então deve ser 0. Então basicamente a gente usa isso aqui, ó. Derivada em x do y ao quadrado menos o ln de 2x menos 1 igual a derivada do 3. Essa é a lógica, né, por trás da estratégia de derivação implícita. No caso, aqui a gente separa em duas, né? Então a gente tem, seguindo, né, ou seja, desenvolvendo a conta, a gente tem aqui, ó, a derivada em x do y ao quadrado menos a derivada em x. Eu estou fazendo bem detalhado, mas eu não espero que vocês tenham feito da mesma forma que eu aqui, desde que a resolução de vocês esteja suficientemente clara. Tá? Aqui eu já separei, só que aqui tem um detalhe, né? O y, ele é uma função de x, só que a gente não sabe, a gente não tem ele explícito. Então a gente deixa ele como sendo uma função de x e usa o que a gente conhece como regra da cadeia. A regra da cadeia ela vai dizer o seguinte: se a gente tem uma função dentro de uma função, então a gente tem uma função que a gente está aqui como y e ele está ao quadrado. Então a gente deriva o de fora, faz 2y, vezes a derivada do de dentro, que é o dy dx. Então olha só como aparece o nosso dy dx aqui. Aí depois a gente vai fazer aqui, ó, de novo, regra da cadeia. Derivo de fora. Como é que é a derivada de uma coisa que está no ln? A gente vai fazer 1 sobre o que está no argumento, que é 2x menos 1. Porque essa é a derivada do ln. Aí a gente deriva o de dentro. Então até eu vou deixar aqui, ó, vezes a derivada em x de quem está aqui dentro, que é o 2x menos 1. Né? Eu acho que dessa forma fica bem didática para entender. Derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, isso aqui continua sendo igual a 0. Ok? Agora, olha só. O 2y dy dx, certo? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou já passar todo esse termo para o lado direito aqui, ó, vou pôr um igual, e esse negativo vai ficar positivo. Aí eu vou pôr aqui, ó, a derivada desse 2x menos 1 é 2, porque a derivada de 2x é 2 e a derivada de menos 1 é 0. Então aqui multiplicando, a gente tem um 2. Então a gente tem 2 dividido por 2x menos 1. Tá? Então eu fiz duas operações juntas. Eu fiz a derivação e já passei para o outro lado com um sinal positivo. Ok? Nessa igualdade, a gente tem 2 nos dois lados. Então a gente pode dividir por 2 ambos os lados da equação e some aquele 2 dali. Então eu posso colocar que isso daqui é equivalente. Então essa igualdade é equivalente à igualdade... deixa eu ver aqui, eu vou colocar assim, ó. dy dx. Aí eu vou colocar... como é que fica melhor? 1 igual, né, a 1 dividido por y 2x menos 1. Tem várias formas de escrever isso daqui, mas enfim. Essa é uma delas. Porque o que a gente fez? Eliminou os dois e dividiu os dois lados da equação por y. Na verdade, dividiu os dois lados da equação por 2y, aquele 2 elimina e fica só um y no denominador. Aqui já está a solução, mas obviamente, para ficar uma comunicação clara, eu vou escrever isso na forma de uma proposição. Então eu posso apagar, mas eu acho que aqui já ainda dá para ver. Então eu vou escrever aqui, ó, portanto,
dy dx é igual a 1 sobre... Eu vou fazer aqui, ó, 2xy menos y. Tá? Então isso daqui é uma conclusão, ó. Portanto, aí a gente tem uma proposição clara, né? O dy dx é igual a... Daí a gente põe essa igualdade. Então tem várias formas de concluir, mas tem que ficar claro que isso daqui é uma conclusão. Certo? Lembrando que isso daqui a gente lê dy dx é igual a 1 dividido por 2xy menos y. E isso é uma proposição porque é uma frase que a gente pode atribuir um valor lógico se é verdadeiro ou falso. É isso que a gente chama de proposição. Então tá aqui a nossa resposta. Ok?